Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e o amor de Jesus estejam na vida de cada um de nós, encarnados e desencarnados, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, né? Esperar a nossa companheira colocar ali, para a gente começar a discutir sobre isso aí. E eu tomei a liberdade de usar uma técnica do meu amigo Cirilo, né? O contador do sono, né? Que vai vir ali, o sentido da vida, né? A nossa vida tem um sentido. A nossa vida precisa ter um sentido. Enquanto espíritas, a nossa vida precisa ter um sentido. Como a gente vai direcionar esse sentido vai depender das nossas atitudes, vai depender de como nós vamos proceder, né? E eu começo fazendo uma pergunta, né? E o nosso contador está aqui, tá, Ciro? Vem aqui. E fazendo aquela pergunta simples: qual o real sentido da vida? Se você olhar essa foto, você vai ver que é uma pequena estrada, né? E tem dois sentidos, duas escolhas. Você pode ir para um ou para outro. Isso vai depender de você. Mas como é que o Espiritismo trata isso aí? Segundo o Espiritismo, o sentido da vida reside no processo contínuo de evolução espiritual através de experiências e aprendizados em diferentes encarnações. Vamos atentar para o detalhe de processo contínuo de evolução espiritual. Nós estamos sempre evoluindo, o tempo todo evoluindo, o tempo todo procurando se melhorar. Outra coisa que devemos destacar aqui: experiências, aprendizados em diferentes encarnações, porque não adianta a gente ficar parado num lugar só. Uma vida só, como algumas outras denominações co-irmãs nossas pregam, que morreu, acabou. Morreu, acabou o corpo, mas o espírito é imortal. O espírito continua, o espírito, ele evolui e precisa de diferentes encarnações. Porque viver na mesma encarnação não ia ter graça nenhuma, porque você não ia progredir, ia ficar sempre ali do mesmo jeito, né? Fazendo sempre a mesma coisa o tempo todo. A vida é vista como uma oportunidade de aprimorar-se moralmente, aprender com as dificuldades e eventualmente alcançar a felicidade plena. Destaco aqui, oportunidade de aprimorar-se moralmente. Precisamos fazer isso. Enquanto espíritas, a nossa moralidade tem que se destacar. Nós temos que ser exemplos. Não precisamos obrigatoriamente ser exemplos, mas precisamos ser, para poder contribuir com essa evolução. E um outro detalhe: aprender com as dificuldades. É fácil, né? Como é fácil aprender com as dificuldades, né? Nós pelejamos o tempo todo contra as nossas dificuldades, né? E precisamos o tempo todo aprender com elas. Prestem atenção, a figura eu coloquei mais para ilustrar, mas preste atenção nessa frase. Somente a concepção espírita, aliás comprovada pela observação, que nos fala da imortalidade pessoal, oferece ao homem a visão real do seu destino e, mais do que isso, da sua responsabilidade em face da vida e do mundo. Vou contar uma história rápida para vocês. Lá nos idos de 1970, Chico Xavier foi massacrado praticamente, no bom sentido, num programa chamado Pinga Fogo. E esse programa reuniu a maior quantidade de céticos por metro quadrado que a gente já podia perceber, porque foi jornalista, filósofo, até um pastor apareceu pelo vídeo para fazer pergunta para ele, né? Para aquela história de vamos espremer o cara até ele falar alguma coisa.
Quem falou isso foi um cético, jornalista, autor de livros, filósofos, e veio com esse tipo de palavra, depois que ele entendeu o sentido do Espiritismo em relação à nossa vida. Quem foi? José Herculano Pires. José Herculano Pires, que depois chegou a reescrever o Livro dos Espíritos na sua edição, com a sua interpretação, não mudou praticamente nada, só mudou uma palavra ou outra para se adequar, mas foi ele que disse isso aqui. Para nós, ou para as pessoas na época, vamos dizer assim, era inacreditável que um cético pudesse ter esse tipo de opinião. Ainda mais uma pessoa como Herculano Pires, que era realmente uma pessoa cética, e ele se orgulhava disso. Mas vamos lá. No Livro dos Espíritos, a gente encontra duas vidas, material e espiritual. E a pergunta 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Kardec foi muito esperto em fazer essa pergunta. Por quê? Porque depois que foi descoberto, né, que a gente já está na pergunta 85, né, e ele já responde, eu adiantei aqui, mas vou voltar. Então, na pergunta 85, muitas coisas já tinham sido esclarecidas, né, aquela questão de Deus, da espiritualidade, do princípio inteligente, aquela coisa toda, já tinha sido esclarecido. E aí Kardec pergunta, qual dos dois? É o mundo corpóreo, é o mundo espiritual? O mundo espiritual é uma cópia do mundo corpóreo, o mundo corpóreo é uma cópia do mundo espiritual? E os espíritos sabiamente respondem, o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Quer dizer, aqui é uma cópia de lá. Tudo que nós vivemos aqui acontece lá. Ou seja, para a gente definir um sentido na nossa vida, uma das coisas que a gente tem que perceber é exatamente isso aqui, ó, que o mundo espírito preexiste e sobrevive a tudo. É ele que direciona. Tem uma pergunta que eu não sei, não me lembro se é 428, alguma coisa assim, que diz que a resposta dos espíritos é que os espíritos dirigem a nossa vida como se praticamente eles, né, tomassem as decisões por nós. Isso não é uma prova cabal de que o mundo espírita é que preexiste e sobrevive a tudo? Ou seja, o sentido da nossa vida, o sentido que a gente tem que dar à nossa vida, ele tem que estar pautado em quê? No mundo espírita. Porque somos espíritos. Porque acreditamos na doutrina espírita e vivemos a doutrina espírita. Cada dia, o que diz lá? Cada dia nós estamos tentando nos desviar das nossas más inclinações, né? Para tentar uma evolução. Um dia queremos chegar à altura de um Cristo, né? Daqui a talvez algumas centenas de milhões de anos, mas vamos chegar lá, né? O que remete a essa animação? O que vocês pensam quando olham para essa animação? A reencarnação. Exatamente, né? A reencarnação, né? Que é a transição da vida espiritual para a vida material. Por que nós precisamos da reencarnação? Porque a reencarnação é a base para a nossa evolução. Não tem como você se melhorar, como eu disse no início, permanecendo no mesmo corpo, vivendo a mesma vida. Você tem que experimentar coisas novas. Eu estava até conversando com o meu amigo Denilson ali ainda agora, que eu me baseio muito, né, em palavras de Einstein, que ele dizia o seguinte: você não pode ter um resultado diferente agindo sempre do mesmo jeito. A mesma coisa aqui. Como é que eu vou conseguir uma transição completa, correta, que vai me trazer evolução sem a reencarnação? Não tem como. E aí, é somente através da reencarnação que o espírito alcança a evolução necessária para se tornar cada vez mais puro, até que não haja mais a necessidade de reencarnar em um planeta de provas e expiações, entre parênteses, a Terra, né? Que é o nosso planetinho azul, bonitinho,
que muita gente acha que só tem vida aqui, né? Eu fico imaginando se eu já tive a oportunidade de ver, já contei isso para os colegas aqui, eu já tive a oportunidade de ver o céu em alto mar. Se você conseguir encontrar aquelas estrelinhas, as Três Marias, né, aquelas estrelas da constelação de Órion, você tem um olho muito bom. Porque é tanta estrela, até nebulosa você consegue ver em alto mar. Agora, seria lógico que o Criador, que fez tudo, que criou tudo, que tem a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como diz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, seria lógico só ter vida em um planeta? Nenhuma galáxia, que a gente pertence a uma parte muito pequena da Via Láctea. O Sistema Solar, apesar de ser imenso, ele tem uma parte muito pequenininha, porque as distâncias astronômicas são muito grandes. O Sol está logo ali, né? Quando você vê o Sol ali, meio-dia, a pino, né? Queimando sua cabeça, esquentando o banco do carro, mas está lá, só 150 milhões de quilômetros. É logo ali. A Lua, hoje você pode olhar para o céu está meio limpo, você vai ver a Lua lá, 90 milhões de quilômetros. Desculpe, 90 mil quilômetros. Coisa pouquinha, pequenininha, né? Pensar que um ano-luz são 9,5 trilhões de quilômetros. Coisa pouca. Mas nós estamos ali, naquele planetinho azul, né? Nesse planetinho azul, pequenininho, né? Estamos lá. A partir daí, o espírito seguirá para mundos mais evoluídos, dando continuidade ao seu processo natural de evolução espiritual. Esse é o real propósito da espiritualidade para nós. Fazer o quê? Evolução. A evolução, veja bem, o próprio Livro dos Espíritos nos garante isso. O espírito não regride, ele não degrada, ele evolui. Então não pensa que você vai sair. A gente está na Terra, ok, planetas e provas e expiações. Você pode ser enviado para um outro planeta de provas e expiações, se você não alcançar a sua evolução corretamente. Mas se você fez todo o dever de casa, tudo direitinho ali, fez certinho, passou nas provas, não fez VS, não fez recuperação, não fez nada, o que você vai fazer? Você vai evoluir. Para onde? Para outros mundos. Mundo em regeneração, mundos felizes, e alcançar os mundos celestes, né? Como diz aí a classificação dos mundos. Os desafios da vida terrestre contribuem para nosso crescimento na medida que a cada obstáculo ultrapassado, caminhamos mais objetivamente para a nossa evolução. Tal evolução se define tanto no campo material quanto no campo espiritual. O que você observa nessa foto aqui? Opa, eu esqueço, aperto aqui sem querer. O que você observa nessa foto aqui? Você está vendo essa mocinha aqui? Ela está fazendo o quê? Ajudando esse rapazinho, não é? E o lá de cima não está ajudando ela? Não. O que isso significa? Significa que para a gente evoluir, temos que nos ajudar. Não podemos simplesmente deixar que o orgulho, a vaidade ou o egoísmo nos impeça ou impeça nossos irmãos de evoluir também. Eu sou um neurocirurgião. Você é o quê? Um cirurgião ortopédico? Porque é o que acontece. É o que acontece. Infelizmente, o orgulho, a vaidade, a altivez fazem com que as pessoas se autoproclamem melhores umas do que as outras. Mas esquecem que o nosso Criador nos olha no mesmo nível. Todos iguais. E precisamos nos ajudar, por quê? Porque cada um tem as suas limitações. Eu tenho as minhas, mas Estela tem as dela, o Denilson tem as dela, o Beto tem as dela, as dele. Cada um tem suas limitações. Não é muito comum a gente, às vezes, citar numa palestra espírita a Bíblia, mas a Bíblia nos diz o quê? Que o forte ajuda o fraco. É o que está escrito lá. O forte ajuda o fraco.
Mas não tem que ajudar, tipo assim, olha, eu vou ajudar porque se eu ajudar eu vou ganhar pontos, vou ganhar bônus hora, vai ser legal. Não funciona desse jeito não. Deus não usa troca, escambo, né? Não usa tomar lá da cá. Deus, ele é perfeito nesse sentido, ele está olhando a intenção do seu coração. Né? Ele não está olhando para o que você está fazendo, ele está olhando a intenção do seu coração. Você está fazendo? Puxa, que bom que você está fazendo. Mas qual é a intenção da sua ação? É isso que ele está percebendo. Né? Estamos aqui apenas por um instante. Olha só, o sentido da vida nos diz que a gente está por um único instante, um pequeno instante. E esse instante tem um propósito profundo, evolução, melhoria. Quem falou isso? Emmanuel. Emmanuel falou isso. Né? O que ele quis dizer? Que a gente está aqui por um breve tempo. E realmente, na história da humanidade, na história do futuro da humanidade, é um breve tempo. O que são 80, 90, 100 anos? Nada. Na teia do tempo, quase nada. Você consegue imaginar como era a vida aqui mesmo nesse local em 1600? Não lembro mais. Pois é, puxa. Vivemos aqui, mas não lembramos mais, né? Deus permite que a gente esqueça. Mas hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente vê fotos, a gente vê até filmagens, né, remasterizadas, fazendo colorização, aquela coisa toda. Mas veja bem, como era a vida no tempo de Jesus? Né? Eu estive na Itália e consegui passar por Roma e vi algumas, né, daquela Via Crucis, aquela coisa toda. Pensar que eu andando ali, Jesus também andou ali. Mas há 2000 e poucos anos atrás. Aí você pensa, como era a vida naquela época? Como eram as coisas? E aí, tá vendo como é que é pequenininho? Tá vendo como é uma coisa ínfima, uma coisa muito pequena? É isso que ele quis dizer. O sentido da vida reside exatamente em viver intensamente esse instante. Errando ou acertando, não importa, porque faz parte. Errar e acertar faz parte, ninguém é perfeito. Você vai chegar a ser um Cristo, a ser da estirpe de Jesus, mas você ainda não é, então você não é perfeito. E se você não é perfeito, você vai errar e vai acertar. E vou te dar uma bela, maravilhosa notícia, você vai errar mais do que acertar. Infelizmente. Mas isso é motivo para desistir? Não. É motivo para você caminhar em frente. Errei, tudo bem, vou me levantar. Se não tiver ninguém para me dar a mão, como aqueles bonequinhos ali, eu vou me levantar, vou tentar, vou me arrastar, entendeu? Mas vou conseguir, vou dar um passo à frente, vou me mudar, vou construir de novo. Quebrou, constrói de novo, vamos tentar. O lance é tentar, né? Eu acabei mudando, né? Aí, vamos voltar. Mas nunca nos afastando do maior propósito, que é fazer o bem. No livro dos Espíritos está escrito, se você... eu não fiz o mal. Puxa, que bom que você não fez o mal, mas você fez o bem? Não fiz tanto assim não. Então, não rola. Não vai rolar. Tem que fazer o bem. O bem é primordial para você evoluir. Essa evolução depende de fazer o bem. Essas duas frases, né, foram em situações bem diferentes. Né? Joana de Ângelo disse a Divaldo, o amor é a única ferramenta que precisamos usar para fazer caridade e trabalhar pelo bem. Tudo vem pelo amor. Tudo vem pelo amor. Se não for pelo amor, você não consegue. Não depende de dinheiro, não depende de posses, não depende de propriedades, de carros automáticos, de carros elétricos, de nada disso. Depende de quê? Somente do amor. É o amor que dá sentido à nossa vida para a gente poder fazer o bem. Sem esse amor, o que nós seríamos? Seres frios, seres sem compaixão. E
consequentemente, sem evolução. A outra frase foi tirada, eu tirei do filme nosso lá, né, aquela palestra da ministra Veneranda, quando o André Luiz ainda estava no hospital. O bem que fazemos é nosso advogado pela eternidade. Puxa, isso é uma frase que faz a gente assim, se sentir revigorado, né? Porque, puxa, se a gente fizer o bem, a gente tem uma proteção, a gente tem alguém para lutar pela gente. O que o advogado faz? Ele luta pela gente, né? Então, a gente tem o bem, olha que maravilha. Você tem o bem como seu advogado, ou seja, aquele que vai te proteger, que vai lutar por você, que vai fazer valer os seus direitos. E é uma coisa tão simples. O bem. Para quê? Por que não fazemos o bem? Porque dá trabalho? Será que a gente fica pensando, eu não vou dar R$1 para aquele garoto no sinal não, porque ele vai comprar droga, ou aquele cara vai comprar bebida alcoólica? Não é problema seu. A caridade não depende do que vai acontecer depois. A caridade depende do que você faz na hora. Então, se você pega uma notinha de R$2 e dá para aquele garoto que está vendendo, aquela senhora, aquela moça, sei lá, no sinal que está vendendo uma bala, você está fazendo a sua parte. O que ela vai fazer com aquilo ali, o que ele vai fazer com aquilo ali depois, não é problema seu. Mesmo que você veja que ele foi lá no cantinho, encontrou um outro colega e comprou uma trouxinha de alguma coisa. Não, mas eu contribuí. Não, você não contribuiu nada. Você fez a sua parte. Deus não vê dessa forma. Quem vê dessa forma é o egoísmo do homem. É o egoísmo do homem que vê dessa forma. Eu não vou dar não, porque eu vou estar financiando o tráfico de droga. Não vai dar não, não vai dar não. Você vai estar simplesmente fazendo a sua parte. Caridade. Caridade. Amando o teu próximo como Jesus falou. Amando o teu próximo como a ti mesmo. Exatamente dessa forma. Né? Então quer dizer que fazer o bem, olha só que interessante, quer dizer então que fazer o bem depende de amor e caridade. Essa frase aqui e essa aqui, se juntar, dá isso. Não está faltando alguma coisa nessa equação, não? Eu deixei até o espaço propositadamente ali, porque está faltando alguma coisa nessa equação, né? Porque, veja bem, se eu sou um atleta, eu corro maratona, né? Pelo meu corpo dá para perceber isso. E aí, eu corro maratona. Mas peraí, o que eu tenho que fazer para correr? Eu tenho que dar o primeiro passo, né? Eu quero subir uma montanha, o Everest, né? Não sei qual é a graça de chegar lá em cima e perder os dedos, perder a ponta da orelha, do nariz, mas o cara quer, tudo bem, vamos respeitar. Mas, para isso ele tem que fazer o quê? Dar um passo para subir. Resumindo, o que eu preciso para que eu complete essa equação nesse espaço aqui, onde fazer o bem é igual a alguma coisa, né? Um X qualquer, né? Matemática é assim mesmo. Mais o amor, mais a caridade que vai dar a fazer o bem. O que está faltando? Ação. Melhor que isso. A iniciativa. A iniciativa. É você se decidir. A ação, ela vem depois, né? A iniciativa nasceu aqui. A ação, você provoca. A iniciativa nasce aqui. Eu quero fazer. Eu vou fazer. Por isso que muitas vezes as pessoas pensam de maneira errada que não estão fazendo bem. Puxa, eu queria dar uma... Eu queria contribuir com alguma coisa, mas eu estou sem dinheiro. Mas Deus está vendo a intenção do seu coração. Quem sabe alguma coisa vai acontecer. Eu estou falando quem sabe porque a gente não sabe. Quem sabe alguma coisa vai acontecer, vai dar
um desenrolar de alguma situação e vai aparecer. Né? Não é igual o Harry Potter, bota uma varinha e puf, acontece. Não é bem assim. Mas alguma coisa vai acontecer, a espiritualidade maior vai provocar alguma coisa que você consiga, de repente, um recurso para fazer aquilo que você quer, desde que essa intenção, essa iniciativa seja algo importante para você em primeiro lugar. Eu quero isso, eu quero fazer isso. Isso em qualquer área da sua vida, não é só para fazer caridade, fazer o bem ou qualquer coisa. Em qualquer área da sua vida, você pode fazer isso, basta você querer. Basta você fazer, né, dar o primeiro passo, ter essa iniciativa e, consequentemente, a ação. Né? A ação vem depois da iniciativa. A vida na matéria nos proporciona uma oportunidade riquíssima de evolução. Por isso que é tão importante a reencarnação. Por isso ela é muito importante. Por quê? Porque se não fosse assim, isso aqui não existiria. A evolução, se nós não precisássemos reencarnar, como outras denominações pregam, que isso não existe, que isso é doideira, que isso não tem nada a ver, mas se isso não fosse necessário, nós não conseguiríamos evoluir. As pessoas entenderam, na época de Jesus, entenderam errado, quando Jesus disse, necessário vos é nascer de novo, quando ele estava falando com Nicodemos, um doutor da lei, um cara que manjava pra caramba. Vamos pensar no doutor da lei como sendo um desembargador, um juiz, uma pessoa da época que era completamente versada nas leis e nos costumes do povo. Aí Jesus diz para ele, necessário vos nascer de novo. Aí ele fala assim, ué, mas eu sendo velho vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí não sei vocês, se fosse eu, Jesus, eu caía na gargalhada, né? Esse cara é doido. Não tem nada a ver. É uma coisa totalmente ilógica. Mas Jesus era paciente, né? Ele falou assim, não, meu querido, se você não renascer do Espírito, você não tem parte comigo, nem com o reino dos céus. Exatamente isso que ele disse. Eu queria voltar no tempo, se fosse possível, para ver a cara de Nicodemos, aquela cara assim, né? Porque é verdade. Eu imagino que ele tenha ficado com essa cara. Porque, gente, olha só, é uma oportunidade riquíssima de evolução. E não importa qual tipo de evolução. Eu vi naquela ultrassonografia que meu filho vai nascer sem os 2 braços. Aí eu não vou querer essa criança não. Vocês não têm noção de quão linda é a encarnação de uma pessoa com deficiência. Porque ela está resgatando débitos, ela está resgatando coisas de vidas passadas, né? Para ele é um resgate, para os pais uma aprovação, para aprender a exercitar o quê? Aquilo que a gente viu lá atrás, que Joana de Anjos falou, o amor, não é? Então, deixa vir, não tem problema, é uma evolução. Muita já, peraí, eu sou médico, isso é evolução? Onde que isso é evolução? Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É por isso que ele fala em riquíssima oportunidade, riquíssima de evolução. Todos os momentos e experiências vividas são aprendizados para a nossa caminhada espiritual, independente de ainda estarmos vivendo na carne. Tudo que a gente fizer é oportunidade. Tudo. Quer ver uma oportunidade bacana que você tem todo dia? Dá bom dia ao seu vizinho. Mesmo que ele... Você chega para ele, bom dia, bom dia. No elevador, né, ou na porta quando você está saindo de casa. Você não tem noção como essa questão, todos os momentos, não importa se a gente está na carne, não importa se a gente já está, mas tudo vai cooperar para a nossa evolução. Você acha que nós já passamos por planetas primitivos?
Nós já passamos por um mundo onde você tinha que pegar um pedaço de madeira e dar na cabeça de um animal para poder comer. E hoje em dia você vai ali no mercado e come. Pega a comida e leva para casa. Bota num aparelhinho e já sai pronto. Eu sou da época que o micro-ondas não existia, né? Então eu achava aquilo, quando apareceu o micro-ondas, eu achava aquilo o máximo. Pô, botava a comida lá, a comida esquentava e o prato não. Poxa, que legal. Bacana isso. No entanto, há muito tempo atrás, a gente precisava caçar. A gente precisava se expor ao perigo com as feras, com outras civilizações. Por quê? Porque era a lei da sobrevivência. Você tinha que sobreviver de alguma forma, né? E, mesmo estando na carne, devemos aproveitar ao máximo esses momentos para quê? Para que a gente possa alcançar o melhor sentido na nossa vida. Toda oportunidade, todo momento que você tiver, tudo que você puder fazer, não desperdiça, não desperdiça. Faz com que aquele momento, por mais simples que seja, é um motivo para você se evoluir, para você melhorar, para você alcançar mais um degrau. Um degrau que você já alcança é uma vitória. É uma vitória no mundo espiritual. As pessoas não têm noção, muitas pessoas, inclusive espíritas, não têm noção de como isso é importante. Como é importante você dar um sentido na sua vida. Não deixar a sua vida simplesmente passar, né? Igual aquela música, olhando a banda passar, né? Ficar sentado ali, ou ver aquela expressão, a ver navios, né? Estou lá sentado no cais do porto, os navios passando para lá e para cá e eu olhando, né? Ou fazendo como aquele cantor, né? Deixa a vida me levar, né? Zeca Pagodinho, filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, eu vou indo numa boa e tal, estou esquentando minha cabeça não. Continua não esquentando a sua cabeça e você vai continuar não evoluindo, vai continuar marcando passo, parado no mesmo lugar o tempo todo. Por quê? Porque você tem que dar um passo, você tem que ter iniciativa, você não pode ficar quieto num canto só. Se você fica quieto num canto só, pelo menos usa aquilo que o ser humano tem de melhor, a competitividade. Você está parado, o teu irmão está andando na tua frente. Não estou dizendo que você tem que ser orgulhoso ao ponto de não aceitar isso, mas será que você não tem um certo incômodo com isso? Poxa, eu estou parado aqui. Na espiritualidade tu vai ficar parado? Porque lá você não vai ter trabalho, você só não vai ter cansaço. Você não vai se cansar, mas trabalho vai ter até. Muita coisa. Ou você acha que alguém vai avisar lá na colônia, olha, se prepara que vai chegar um bocado de ocioso aí, que eu não quero falar outra palavra. Ocioso aí para ficar aqui sentado vendo a banda passar, vendo nuvem passar, né? Ou como dizem aí, né, ficar vendo anjinho tocando lira, harpinha, e vou ficar de boa. Não. A gente tem que aproveitar ao máximo os momentos que a gente pode, ao máximo. Não deixar escapar nada. Principalmente para a gente fazer o bem. Principalmente para isso. Eu sei que foi meio curto, né? Eu podia ter me alongado um pouco mais, mas o meu desejo é que nós façamos o melhor sentido para as nossas vidas. As nossas vidas precisam ser melhoradas a cada dia. E o meu desejo também é que Deus e a espiritualidade maior estejam sempre nos abençoando, eu e todos nós. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade.